Nos primeiros vídeos dessa série a gente fez toda a configuração do nosso projeto com Next e em seguida fez a construção de toda a interface aqui do nosso blog, ainda de forma estática, mas a gente já tem as páginas principais aqui do nosso blog em funcionamento e hoje a gente vai trabalhar a questão da responsividade utilizando o Tailwind. Vou mostrar para vocês como é fácil de fazer, bem rapidinho a gente já vai concluir esse vídeo de hoje. Então vou só abrir aqui a documentação do Tailwind para vocês observarem. O Tailwind ele trabalha com a questão do mobile first, então todos os breakpoints que estão disponíveis são pensados primeiramente em dispositivos móveis. Então é com base nisso que a gente já vai construir aí a responsividade do nosso site. Aqui ele traz quais as configurações por padrão do Tailwind para esses breakpoints e ele também traz alguns exemplos e como a gente pode estar customizando isso. No nosso caso a gente não vai customizar, a gente vai utilizar os breakpoints que já vem por padrão do Tailwind, que já vai atender a nossa necessidade. Então para dar início eu vou inspecionar aqui o nosso site e vou reduzindo aqui a dimensão, a resolução da tela e a gente vai ver que chega em 1102 aproximadamente de largura. A gente já percebe que os elementos eles encostam na borda da página. Então aí a gente já tem um primeiro ponto para estar sendo editado. A gente pode incluir aqui na lateral um padding para ter um espaçamento, um respiro entre a borda e os elementos. Então vou aplicar isso para todas as resoluções, vou começar aplicando isso para todas as resoluções aqui nessa div que está por volta de toda a nossa interface. Então depois desse padding bottom que a gente tinha aplicado, eu vou aplicar um padding lateral de 16 pixels. Vou voltar lá para a tela para a gente ver. Ó, e aqui ele já dá um respiro aqui nas laterais, fazendo com que os elementos não fiquem grudados com as bordas, né? Então aí ele vai se espremendo. E como a gente colocou aqui um display grid de 3 colunas, a gente vai precisar também fazer uma edição aqui e em um certo momento a gente vai diminuir isso para 2 colunas e depois, quando tiver numa resolução menor de celular, a gente vai deixar em apenas uma coluna. E outra coisa que a gente vai mexer além do nosso header aqui, a nossa logo diminuir um pouco, a gente também vai deixar isso aqui com orientação em coluna quando tiver no dispositivo celular. E cada vez que a gente vai diminuir na tela, ele diminui um pouco o tamanho também para ir se adaptando com as resoluções. Então vamos voltar lá no VS Code. Vamos começar trabalhando com o nosso banner principal. Aqui a gente tem um gap de 32 pixels entre os elementos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir esse gap quando a gente tiver com a resolução menor, uma resolução de celular. Então o gap ele vai ser de 16. A partir do breakpoint LG, que aí o LG quando tem um mínimo de largura de 1024 pixels, a partir desse breakpoint é que o nosso gap ele vai aumentar um pouco para 8. Essa é a primeira coisa que a gente vai precisar mudar aqui. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo é trabalhar a altura dessa imagem aqui. A gente setou que essa imagem vai ter um mínimo de altura de 334 pixels. Eu vou passar para ele que eu quero um mínimo de altura de 240 pixels quando ele tiver numa resolução menor, e a partir do breakpoint MD, que é o mínimo de largura de 768 pixels, ele vai passar a ter uma altura
de 334. Então vou passar aqui também um mínimo de altura para ele e vou dizer que é um H full e vou passar um W full também para ele pegar 100% da largura quando a gente mudar a orientação aqui para a coluna. Já vou fazer isso também, aproveitar para mudar a orientação. Então aqui, por padrão, ele está com display flex. O flex ele fica um item ao lado do outro. Eu vou querer que ele fique com orientação em coluna. E a partir do breakpoint small, ele vai voltar para row, que é em coluna. Então, desculpa, que é em linha. Quando a gente tiver em dispositivo celular, ele vai estar em coluna, um item abaixo do outro. Passou da resolução small, que é 640 pixels, aí ele passa a ficar em linha. Vamos voltar lá para o navegador e vamos ver como é que está funcionando isso. Ó. Diminuir, chegou num certo ponto, a imagem diminuiu o tamanho, e se eu diminuir mais, ele já fica em linha, porque aí a gente já está na resolução small. Então a gente setou que small ele vai estar com orientação em coluna, passou da small, ele fica orientação em linha, um item ao lado do outro. Beleza, a gente já está diminuindo a imagem e já está mudando a orientação dela. A gente pode mexer agora com esse texto aqui. Você vê que ele está passando aqui, ó. O autor está lá embaixo. A gente vai diminuir o tamanho para ele se encaixar melhor aqui, de acordo com a resolução. Aqui nessa div que fica por volta do nosso texto, a gente tem um gap de 24 pixels entre os elementos. Eu vou diminuir esse gap numa resolução menor, colocar um gap de 12 pixels. E a partir da resolução aqui do breakpoint LG, que é quando ele tiver no mínimo 1024 pixels, daí para cima, eu vou mudar esse gap para 24 pixels, beleza? Abaixo aqui no nosso H1, que é o título do post, eu disse que ele tem um texto com um tamanho de 40 pixels. Vou diminuir esse texto em resoluções menores, colocar um 3XL aqui, que corresponde a 30 pixels, e ele só vai ter esse tamanho maior quando ele passar da resolução aqui do breakpoint MD. Aqui nesse parágrafo vou utilizar a mesma lógica. Por padrão, todo o texto ele fica com um tamanho de 16 pixels, por isso que a gente não setou nada aqui. Até então ele estava com 16. Eu vou fazer com que ele fique com um tamanho menor aqui, 14 pixels. E aí sim, quando passar de MD, ele volta para 16. Então é o texto base aqui, que é o base, 16 pixels. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou deixar esse texto justificado quando a gente tiver uma tela mais reduzida, já que a tendência é que o texto ele ocupe praticamente 100% da largura, então fica justificado, fica um pouquinho melhor de visualizar em telas pequenas. E numa tela grande, aí ele continue da forma que ele estava, que era alinhado à esquerda. Aqui abaixo, onde a gente tem o autor e a data de criação do post, vou também diminuir o tamanho do texto de acordo com a mudança de tela. Aqui ele vai iniciar com uma fonte size de 14 pixels e depois no breakpoint MD ele volta para 16 pixels. Na de baixo ele já está como 14 pixels, eu vou diminuir um pouco mais, passar uma XS aqui que corresponde a 12 pixels e depois para SM 14 pixels quando ele tiver a partir do breakpoint MD. Então, voltando para o nosso navegador, vamos ver como é que ficou. Aqui ó, a gente está na resolução LG, vamos diminuindo para MD, ver como é que ele vai se comportar aqui. Ó, diminuiu o título e diminuiu o tamanho das fontes. Aqui ele está com 12 pixels, aqui 14 e aqui foi para 30, de 40 para 30.
já ajudou um pouco. E depois ele quebra e fica em coluna, um abaixo do outro, quando chega numa resolução menor, que isso é resolução mais para dispositivo móvel. Ok? A gente pode ainda ajustar um detalhe ou outro aqui para ficar um pouco melhor aqui, principalmente aqui nessa resolução MD. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, se a gente observar aqui, ó, quando a gente chega no tamanho MD, essa div ela está um pouco para cima, comparado com a imagem aqui. Ela pode ficar mais alinhada ao centro, e isso ele está se comportando dessa forma porque a gente setou uma altura fixa para ela de 334 pixels. Então você pode ver, ó, que tem essa sobra aqui. Então a gente vai tirar essa altura padrão, vai deixar um WFull aí para ele ocupar 100% da altura que for necessária, e aí ele vai descer um pouco e vai ficar, como a gente colocou na div por volta para alinhar os itens, então ele vai ficar alinhado ao centro com a imagem. Então vamos fazer isso aqui agora. Aqui, deixa eu encontrar ela, ó. Aqui essa div aqui que está por volta do texto, a gente vai remover essa altura e vai colocar só um HFull para ele ocupar 100% de altura da tela. Então aí, ó, a div ela já desceu um pouco mais, ficou alinhada ao centro com a imagem, já melhora um pouco na visualização. Telas largas, e cada vez que a gente for diminuindo, ele vai diminuir o texto, diminuir a imagem, depois ele quebra e fica com orientação em coluna. Então a gente já terminou essa parte aqui. Vamos agora dar uma customizada aqui na nossa logo. A logo é tranquilo, vou voltar aqui pro VS Code. A gente vai lá no nosso header. A gente vai precisar fazer o seguinte: a gente já setou para ele por padrão uma altura de 112 pixels. Eu vou diminuir essa altura um pouco, vou colocar com 80 pixels de altura quando a resolução for pequena, e a partir da resolução SM, que é a menor, a small, a gente vai voltar para 112 pixels. Aqui na imagem, por padrão, a gente já tem essa configuração de largura e altura dentro dessa API do Next, mas a gente consegue passar para ele um class name também para utilizar o tail. Então vamos fazer meio que uma gambiarra aqui para a gente modificar o tamanho dessa imagem. Então vou passar para ele uma largura de 176 pixels quando a gente tiver com a resolução pequena de tela, e a partir disso eu volto para aquela largura que está aqui em cima, ó, 229 pixels. Então vou deixar aqui 229 pixels. Vamos ver se isso é suficiente. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, ele está com 229 e aqui está com a altura de 112 pixels. Quando a gente vai diminuindo, chega no médio, ele já diminui a altura para 80 e a largura da nossa imagem ela diminui, tanto a largura quanto a altura, consequentemente ela vai para 176, e aí já fica um pouco melhor aí para visualizar, ok? Para terminar essa página home, a gente vai ajustar agora esse grid aqui e depois partir para a página de post. Então, ó, quando a gente vai chegando dentro da resolução MD, a gente vai vendo, ó, MD chegou aqui agora, que está na LG ainda, quebrou para MD agora. Quando a gente chega na MD, a gente vê que os itens eles vão se espremendo bastante. Então, qual a ideia aqui? A gente vai quebrar em duas colunas quando chegar na MD, e depois quando chegar na menor resolução que tiver, ele vai ficar um item abaixo do outro. Deixa eu ir lá pro VS Code para a gente fazer essas alterações. De volta lá na nossa index, a gente vai descer aqui um pouco, e aqui a gente setou que o display ele vai ser um display
grid e sempre vai ser um template columns de 3 colunas. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai iniciar ele com um display flex com orientação em coluna. A partir do SM a gente vai para o display grid. Só que inicialmente a gente vai para um grid de template columns 2. E depois que a gente passa do breakpoint MD é que a gente vai para 3 colunas. Então começa com a resolução pequena para celular, dispositivos pequenos. A gente começa com um display flex em coluna. Assim que passa dessa resolução de 640, ele vai para um display grid de 2 colunas. E depois que passa de 768 pixels, ele vai para 3 colunas aqui no nosso grid. Vou ajustar também esse gap. Vou deixar um gap inicial de 16 pixels. E só a partir do LG que ele vai para um gap de 32. Ok? Aqui, como a gente colocou um display flex, eu vou alinhar os itens ao centro, para ele ficar no centro da página, e vamos ver como é que ele vai ficar. Aqui ele continua com 3 colunas. Vamos diminuindo a tela aqui. Quando chegar em MD ele quebra para 2 colunas, ele vai se espremendo o máximo, quebra em 2 colunas. Aqui o gap ele diminui também, ó. O gap ele fica um pouco menor. Até aí ok. Quando a gente chega na resolução SM, ele fica com um display flex e com orientação em coluna. O que a gente pode fazer agora é fazer com que essa imagem, essa div toda aqui que está por volta, que é o nosso componente de card, ele ocupe 100% da largura quando a gente tiver nessa resolução. Então vou novamente lá para o VS Code e aqui, ó, no Card Props eu vou fazer algumas modificações. Aqui para ele eu disse que eu queria que sempre ele tivesse um máximo de largura de 352 pixels. Eu vou fazer isso apenas quando a resolução estiver acima do breakpoint SM. E quando ele estiver no SM, ele vai considerar que a largura sempre vai ser 100% da tela. Então aqui ele já vai resolver essa questão de ocupar 100% do espaço da largura. Aqui no gap eu também vou diminuir ele para um gap de 8 pixels. E a partir do SM ele vai adotar aqui os 16 pixels de gap entre os elementos. Aqui abaixo, na div que corresponde à imagem, eu vou setar uma altura para ela de 200 pixels inicialmente. E depois que a gente muda o breakpoint para MD, de SM para MD, aí ele volta para 234 pixels. Aqui permanece a mesma coisa. E na div abaixo, a gente vai também diminuir esse gap para 1, que aí é a 4 pixels. Depois do breakpoint SM, a gente vai para o gap 2. No texto a gente também vai mexer, como a gente tinha mexido lá no card principal. A gente vai iniciar o título com o tamanho 18 pixels, o text LG. E depois a gente volta para o XL, que aí é 20 pixels. Nesse de baixo, que é o subtítulo, eu vou fazer o seguinte: quando a gente tiver na resolução de celular, eu vou ocultar esse subtítulo, porque se a gente voltar aqui para o nosso navegador, a gente vai ver que vai ficar imagem, título e subtítulo sempre. Então vai estar se repetindo bastante essa estrutura. Eu vou, para diferenciar, como a gente tem num tamanho maior, a gente tem esse destaque para o post principal, que é o mais recente.
Na resolução do celular eu vou dar um destaque para ele dessa forma. Só o principal a gente vai deixar o subtítulo e os demais a gente vai deixar só o título, o autor e a data. Então a gente vai remover aqui o subtítulo também para não ocupar muito espaço da tela entre um post e outro. Então vou voltar aqui no VS Code. Nesse parágrafo que corresponde ao subtítulo, eu vou fazer as seguintes mudanças. Ele vai começar com um display none, que aqui eu passo o hidden para ele. A partir do MD, eu quero que ele tenha um display flex, ocupe um flex de 1. O texto ele vai estar justificado, e quando ele tiver no LG ele vai ficar um texto alinhado à esquerda. Aqui nessa div abaixo, dentro desse outro parágrafo aqui que está o autor, eu vou mudar o tamanho do texto, colocar um texto SM inicialmente, 14 pixels, e depois do MD eu quero que volte para 16 pixels. Nesse de baixo, mesma coisa, a gente vai alterar de SM para XS, 12 pixels, e a partir do MD ele fica 14 pixels. Então, deixa eu voltar para o navegador, vamos ver como é que ele está. Aqui, ó, diminui, ele fica em 2 colunas. Aqui eu já tirei o subtítulo, ficou só o título, o nome do autor e a data. E quando a gente chega numa resolução de celular, aí a gente tem o card principal com título, subtítulo, autor e data, e nos demais a gente removeu o subtítulo, e aí ele ocupa 100% do espaço da tela, diferenciando um pouco do principal para os demais. Ele tem um título maior, tem um subtítulo, aqui a gente deixou um pouquinho menor. Beleza? Então aí a gente já conclui essa parte de responsividade para a nossa tela principal. A gente vai agora partir para a mudança na tela de post. Então eu vou clicar aqui, a gente vai para a tela de post, vamos ver como é que ela está se comportando. Quando a gente vai diminuindo, o mesmo problema que a gente teve na tela principal, os itens, os elementos, eles estão colando aqui quando a resolução ela diminui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um padding aqui lateral para dar esse espaçamento, como a gente fez na tela inicial. A gente vai lá para a página de post, e aqui nessa div que está por volta de tudo, eu vou passar para ele um padding lateral de 16 pixels. Então PX aí, o eixo X, vai ficar um padding na esquerda e na direita. Ok? Nesse botão aqui eu já tinha passado também um padding de 16 pixels. Eu vou remover porque a gente já aplicou em cima. E aqui na div que está por volta de tudo, dentro dela a gente tem a div que está ao redor da imagem. A gente setou que é uma largura de 100%, vai manter, mas a altura a gente tinha colocado de 392 pixels. A gente vai fazer mais duas configurações para altura. Quando a gente tiver na resolução SM, a gente vai querer que a altura seja de 224 pixels. Passando da SM, a nossa altura vai aumentar um pouquinho e vai para 320 pixels. E a partir da LG, a gente vai considerar 392 pixels. Então, a primeira a gente começa com 224, aumentou a tela, ela vai para 320 e depois para 392 pixels. Então vamos voltar aqui, indo lá no navegador. Aqui a gente está com a resolução LG. Quando a gente diminui, ele diminui também a altura aqui, ó, foi para 320.
estava em 392, caiu para 320 e diminui mais um pouco, aí a altura fica com 224 e sempre ocupando 100% da largura, ok? Então a gente vai agora mudar o tamanho desses textos, fazer um alinhamento aqui do texto principal e finaliza essa aula por hoje. Aqui nessa div que fica por volta do título e de todo o texto, a gente setou um margem top de 32 pixels. Quando a gente tiver numa resolução menor, eu vou diminuir esse margem top para 16. É a partir do SM que ele vai considerar 32 pixels, porque senão vai ficar uma distância muito grande para celular entre a imagem e o texto. Mais abaixo no título, a gente vai iniciar ele com um text de 2xl, que aí é 24 pixels, e depois aqui ele passa para 40 pixels. Mas antes eu ainda vou passar também para ele um 4xl, e aí só do LG para cima que ele fica com 40. Então ele começa com 24 pixels, 2xl, depois ele vai para 36 e aí sim ele vai para 40. Abaixo a gente tem o autor e a data. O autor a gente não vai mudar nada, vai permanecer com 16 pixels, e a data também vai permanecer com 14 pixels. No texto a gente vai fazer algumas modificações. Vou começar mudando aqui margem top também para 16 pixels em resolução menor, depois ele altera para 32. O texto inicialmente por padrão ele está com 16 pixels, eu vou começar ele com 14 pixels e depois do SM eu vou para os 16, beleza? Vou justificar esse texto quando a gente tiver numa resolução pequena. E depois eu deixo, quando ele estiver numa tela cheia, a tela no monitor, eu vou deixar ele alinhado à esquerda. Acho que isso aqui já é suficiente. As modificações aqui nessa nossa tela. Então, quando ele estiver no breakpoint LG, o texto ele fica alinhado à esquerda. O título 40 pixels, aqui 16 e aqui 14, e a imagem numa altura maior. Então quando a gente vai diminuindo, chega no MD, a imagem ela diminui um pouco, o título passa de 40 para 36 e aqui ele já começa a justificar o texto, que aí ele vai ter só esse respiro aqui de 16 pixels, então deixando ele justificado fica um pouco melhor apresentável aqui para essas telas menores. Então diminuiu novamente o título ele diminui, a imagem também, e aqui a gente tem o texto todo justificado. E com isso a gente encerra essa parte de configuração de responsividade aqui do nosso blog, e na próxima aula a gente vai iniciar a configuração do HiGraph. Então a gente vai criar nossa conta, vai iniciar o nosso projeto lá, criar todos os esquemas e models e deixar ele pronto para a gente consumir a API do HiGraph e alimentar o nosso blog de forma dinâmica. Então fica ligado, essa semana sai mais vídeos aí para vocês. Então quem não é inscrito ainda, se inscreve, se puder dá um like e ativa o sino para receber as notificações assim que a gente disponibilizar novos vídeos. Ok? Um abraço para todo mundo e até mais.